Olá, sejam bem-vindos todos mais uma vez ao canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. E hoje nós vamos aí gravar um vídeo, né, de uma nova série que eu vou lançar no nosso canal aqui, o canal Prática na Engenharia. Vai ser uma série sobre mecânica dos fluidos. Então nós vamos gravar aí alguns vídeos, resolvendo alguns problemas práticos, ensinando alguns conceitos e principalmente como utilizar a nossa ferramenta aqui, o MATCAD, para poder resolver esses exercícios. Para quem está caindo a primeira vez aqui no canal, está assistindo o primeiro vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, é importante ir lá no nosso canal e verificar os seis primeiros vídeos que nós gravamos sobre o curso básico de MATCAD. Nesse curso básico, eu ensino lá as ferramentas principais da versão free do MATCAD, vocês podem adquirir e usar aí livremente, e onde eu estou desenvolvendo aí todos os exercícios, né, da série que eu já gravei sobre resistência dos materiais, e agora começando aí com a série sobre mecânica dos fluidos. Tá ok? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, com os vídeos lá do curso introdutório e do canal também. Vamos lá então, hoje a gente vai resolver um exercício aí sobre propriedades dos fluidos, né, um exercício que começa aí nosso conhecimento aqui sobre mecânica dos fluidos utilizando o MATCAD. Como é de conhecimento de todos, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer o problema e digitar aqui as variáveis não, as constantes do nosso problema. Então eu tenho um tanque aí, né, de 3 metros de diâmetro, com 10 metros de altura, um tanque cilíndrico, uma tubulação de 100 milímetros de diâmetro que está enchendo esse tanque. O tempo que ela leva para encher o tanque é 45 minutos. O fluido é água, né, com densidade aproximadamente de 1.000 kg por metros cúbicos. A viscosidade cinemática da água, 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. E a gravidade é 9,81, que já é uma constante aqui do MATCAD. Vamos começar aqui digitando as nossas constantes, as constantes do nosso exercício, né? Então a primeira coisa que eu vou digitar aqui é o diâmetro do tanque, né, que eu vou chamar de D do tanque, aqui, ó, tanque. Eu vou fazer melhor. Tudo que for referente ao tanque vai ser maiúsculo, tudo que for referente à tubulação vai ser minúsculo. Fica mais fácil para a gente não perder muito tempo digitando muitas coisas aqui, o vídeo ficar muito grande. Então, o D do tanque, que é o Dzão, que é igual a 3 metros. Eu tenho aí o H do tanque, né? O H do tanque, que é o Hzão, ele vai ser igual a 10 metros. Né? São as características do tanque. Eu vou colocar aqui agora a tubulação, que vai ser o Dzinho da tubulação, é igual a 100 milímetros. Esse aí é o Dzinho da tubulação. Bem, vou começar a colocar as propriedades do fluido e o tempo de enchimento, né? O tempo eu vou chamar de Tzão, que é o tempo de enchimento, eu vou colocar aqui, ó. Ele vai ser igual a 45 minutos. Lembrando que aqui no MATCAD a gente não precisa se preocupar com as unidades, né? A gente digita aqui do jeito como a gente enxerga o exercício, e o próprio MATCAD ele entende aí essas unidades para nós. Vejam que as unidades aqui elas ficam de um jeito um pouco diferente dos outros números e das letras. A outra constante é a densidade do fluido, né, que é ρ, que eu vou digitar aqui, o ρ, que é igual a 1.000, né, aproximadamente 1.000 quilogramas Este é por um metro resultado cúbico. que encontrei na web. Eu não falei com você, rapaz. Por que você está falando comigo? E eu tenho aqui a viscosidade. A viscosidade, né, cinemática do meu fluido, que eu vou chamar de μ, que é 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. E a gravidade aqui ela já é uma propriedade, já é uma constante aqui do MATCAD. Não preciso nem atribuir nada a ela. Quando eu dou igual, ele já me traz aqui, e veja que a corzinha diferente é verde, ó, que são umas constantes que ficam verdes. A constante, como a gente chama aqui no MATCAD. Então essas são as constantes do meu exercício, aí os dados do meu exercício. Bem, a primeira coisa é o cálculo da vazão, né? Para calcular a vazão, vou calcular o volume do tanque. Então o volume do tanque, aí, que eu vou chamar de vol, ele vai ser igual a área da base vezes a altura, né? Então a área da base é igual a π, né? A gente tem π, vezes d, que é o Dzão do tanque ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 4, né? Vezes a altura. Essa é o volume de um cilindro, né? Vezes a altura do tanque, que é o H. Então essa daqui
esse aqui é o volume do meu tanque, né? O Maticad deu em litros, porque ele está no sistema internacional, mas eu vou passar aqui para metros cúbicos. Desde que as unidades sejam coerentes, ele aceita que eu mude aqui. Então, esse é o volume do tanque. Para saber qual que é a vazão do tanque, que eu vou chamar de Q, que é uma das perguntas aí, a primeira pergunta, ela vai ser igual a o volume do tanque, né, que eu tenho, que eu acabei de calcular, dividido pelo tempo de enchimento T, que está aqui, ó, que é o T. Né? Essa é a vazão do meu tanque. Eu também vou mudar aqui, vou pôr em metros cúbicos por hora, que é uma unidade mais que a gente está mais acostumado a trabalhar. Né? Então, a gente pode mudar, desde que as unidades sejam coerentes, ele permite que a gente mude aqui sem problema nenhum. O cálculo da velocidade na tubulação. Antes de calcular a velocidade na tubulação, vou calcular a área da tubulação, né? Porque a vazão é velocidade vezes a área. E eu vou utilizar a área para calcular a velocidade. Vou pegar a vazão que eu tenho, né, de enchimento, e vou dividir ela pela área. Dividindo ela pela área, eu vou ter a velocidade. Mas primeiro eu vou calcular o Azinho aqui, que é a área da tubulação, que vai ser igual a π, novamente, né? Vezes o Dzinho ao quadrado, que agora é o D da tubulação, esse aqui é o D da tubulação, dividido por 4. Tudo isso dividido por 4. Essa daqui é a área da tubulação. Daí eu consigo calcular qual que é a velocidade que eu tenho na minha tubulação. Então a velocidade da tubulação, que eu vou chamar de Vzinho, vai ser igual a vazão que eu tenho, né, de enchimento, dividido pela área da minha tubulação. Então essa daqui já é a velocidade que eu tenho de enchimento na minha tubulação. Está aí metros por segundo, né? Uma unidade, se as unidades estiverem corretas, né, a gente tem todas as respostas coerentes. E vejam que as constantes aqui ficam verdes, aqui, ó, as constantes que a gente tem no Maticad. O próximo aí é o cálculo do peso específico do fluido. Né? O peso específico do fluido, que a gente conhece como gama, ele é igual, né? Lembrando que o igual aqui, né, quem não assistiu ainda o curso básico, para você atribuir valor, o igual é igual, mas para você atribuir valor, do jeito que eu estou atribuindo aqui, para criar as equações e atribuir valor às coisas que eu estou calculando, ele é os dois pontos, né? Eu tenho que apertar o shift e o ponto e vírgula, que é os dois pontos. Então o gama, que é o peso específico do fluido, ele é igual à densidade do fluido, que eu já defini lá em cima, vezes a gravidade, que também é uma propriedade já definida, né? Que já é uma constante do Maticad. Ó, ele traz essa unidade, que é uma unidade compatível com peso específico. Porém, a gente está acostumado com a unidade de newtons por metro cúbico para peso específico. Se essa unidade não fosse compatível com aquelas unidades que tinha aqui, ele não ia deixar eu colocar. Ele ia tentar ajustar de outro jeito, ia ficar uma coisa horrível aqui. Né? Mas, porém, quando ele deixa e não muda, e não faz muitos ajustes diferentes do que você está colocando aqui, é sinal que essa unidade é uma unidade compatível. Né? Poderia ter deixado naquela também sem problema nenhum. Bem, a próxima pergunta aí é a vazão em peso. Né? A vazão em peso, eu quero calcular aqui Newton por segundo, por exemplo. Né? Então eu tenho aqui Newton por metro cúbico, que é o peso específico, né? E aqui eu tenho a vazão em metros cúbicos por hora. Se eu multiplicar o gama pela vazão, eu vou ter a minha vazão em peso. Ó, presta atenção, vou chamar de G, que é a minha vazão em peso, vai ser igual ao gama, que eu já defini ali, ó, vezes a vazão que eu já calculei também. Ó. Eu vou passar isso daqui para a unidade que eu quero, que é de newtons por segundo. Ó. E ele vai permitir também, newtons dividido por segundo. Né? Essa é a minha vazão em peso, newtons por segundo. A cada segundo, quantos newtons de força eu estou colocando aqui dentro do meu tanque. Bem, a próxima pergunta é o número de Reynolds da tubulação. Qual que é o número de Reynolds aqui da tubulação? Qual que é o número de Reynolds? O número de Reynolds, né, que eu vou chamar aí de Rey, o número de Reynolds, que eu vou chamar aí de Rey, ele é igual, né? 2 pontos para atribuir. Tem várias formas de se calcular. A forma que eu vou calcular aqui vai ser utilizando os dados que eu tenho, que é velocidade vezes o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade cinemática.
Então eu vou ter a velocidade, que é o Vzinho que eu já calculei em cima, vezes o diâmetro da tubulação, e tudo isso daqui dividido pela viscosidade que eu já tenho aí, que é um parâmetro que foi dado, né? Então esse daqui vai ser meu número de Reynolds, né? Vejam que ele é um adimensional. Vejam que ele é um adimensional. Tem uma outra propriedade que é requisitada aí no exercício, que é a viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica, ela é chamada de μ, né? E ela é um parâmetro que a gente pode calcular, né? Que ele é um parâmetro que a gente pode calcular, que é o ρ, né? O ρ é o ρ vezes a nossa viscosidade cinemática. Vezes a nossa viscosidade cinemática. Né? Lembrando que o número de Reynolds também pode ser calculado ρVd sobre μ. Né? Então, eu tenho que o μ sobre o ρ é igual ao nu, por isso que eu utilizo essa equação para calcular a viscosidade, a viscosidade dinâmica. E eu vou colocar aqui na unidade, né, que a gente conhece bastante, que é PA vezes segundos, que é a unidade que a gente conhece de viscosidade dinâmica. Certo? Então essas aqui são as principais propriedades aí do fluido e que a gente costuma calcular bastante quando a gente trabalha com mecânica dos fluidos, né, com a mecânica dos fluidos aplicada aí em diversas áreas que a gente vai ver, inclusive, aqui ao longo desse curso que eu vou dar utilizando o MATCAD. Uma pergunta é o cálculo da pressão aqui no fundo do tanque depois que o tanque estiver cheio, né? Pelo teorema de Estevam, a gente sabe que a pressão é igual a ρGH, né? Ou gama vezes o H. Eu vou calcular a pressão, só que a pressão relativa, né? Essa aqui é a pressão relativa, ela vai ser igual a ρ. Por que é relativa? Deixa eu explicar. Né? Relativa porque eu não estou considerando a pressão atmosférica aqui em cima, estou considerando só a pressão causada por essa coluna de água. Né? Então ela é igual ao ρ, que eu já defini, vezes a gravidade, que também já está definida, vezes o H, que já está definido ali em cima. Né? Então essa é a pressão que eu tenho aí no fundo do tanque. Tá? Em PA. Né? Deu em PA, que é pressão, eu vou pôr em kPa para ficar mais plausível. Então essa é a pressão que eu tenho relativa no fundo do tanque. Posso mudar aqui para a unidade de pressão que eu quiser. Né? Se eu colocar aqui a pressão relativa, por exemplo, um enter aqui, ela vai trazer isso aqui, mas eu posso pôr em bar se eu quiser, por exemplo. Bar é a unidade de pressão, ele vai deixar eu colocar. Se eu tentar colocar Newton, ele não vai deixar, ó, só para provar aquele negócio sobre aquilo que eu disse sobre se você colocar alguma coisa que não é compatível com a unidade, ele não deixa. Olha o que ele fez, ó, ele tentou ajustar, colocou 1 metro quadrado, porque Newton por metro quadrado é pressão. Mas se eu colocar, por exemplo, KGF, por exemplo, KGF por centímetro quadrado, ele deixa. Né? Se eu colocar KGF por centímetro quadrado, aí deu aproximadamente 1. Então, tá aí. Essa é a pressão relativa. Para mim saber a pressão absoluta, é só eu pegar a pressão relativa e somar com a gravidade, com a pressão atmosférica, que é aproximadamente 1 kgf, aproximadamente 1 bar. Bem, eu vou fazer mais alguma coisa aqui, que eu vou criar uma equação que me diz a velocidade de subida do tanque com o tempo, né? Como que a lâmina d'água aqui sobe com o tempo, só para ser um plus aqui nessa aula. Então, como é que é isso? Ó? Vou aproveitar essa equação, né? Que o volume ele é igual à área vezes a altura, né? Como eu quero fazer a altura em função do tempo, né? Eu vou passar o tempo para cá e vou passar a área aqui para baixo. Vai ficar o H aqui, né? Então vai ficar assim, uma equação desse tipo. Ó. O H em função do tempo, que é assim, ele vai ser igual a a nossa vazão, né, que a gente tem lá, vezes o nosso tempo, né, pegando o tempo aqui, passando, multiplicando a vazão, e a área que multiplica o H aqui desse lado, eu passo dividindo. Tudo isso, né, dividido pela área que eu tenho do meu tanque aqui, ó. E essa área é igual, eu não tenho ela definida aqui, eu vou colocar a equação da área aqui, ó. Vai ser igual a π vezes o Dzão elevado ao quadrado, né? E tudo isso aqui
sobre 4. Eu poderia ter calculado a área e deixado sem esse termo aqui embaixo, só colocado a área. Mas eu vou deixar assim, como eu não calculei a área lá em cima. Só vamos ver se está certo. Ó. Eu vou colocar o H, qual que é a altura, quando o tempo foi igual a 45 minutos aqui. Ó. Eu peguei e substituí no T o 45 minutos. Ó, quando o tempo foi igual a 45 minutos, o H de 45 minutos é igual a 10 metros. Então, a nossa equação está certinho, a nossa equação aqui. Ó. Quando for 45 minutos, o tanque está cheio. Ele vai ter um H de 10 metros. Eu vou definir aqui um domínio para o meu T igual, partindo de 0, né? Aí eu vou pôr que ele vai até 45 minutos, né? Que é o nosso tesão, na verdade. Que ele vai até 45 minutos. E eu quero que ele vai vou colocar de 15 em 15 minutos. De 15 em 15 minutos. Aqui, ó, minutos. Né? Vou colocar aqui minutos também, né? Tem que colocar. Senão não vai dar certo. Minutos. Então tá aqui. Esse é o meu T, né? Só vou verificar ver se está certinho aqui. Se eu não digitei nada errado. T igual a 0 segundos. Opa, tem alguma coisa que está errada aqui. 0, né? Opa, deixa eu ajeitar. Ele começa em 0 minutos. Vai de 15, aqui que estava o erro, de 15 em 15 minutos até o T. Eu inverti aqui, até o T. Né? Deixa eu ver se agora ele me dá o vetor T da forma como eu estava calculando. Ah, agora está perfeito. Ó. Então tá todos os pontos aí que eu pedi para ele calcular. Ó, 0, 15 minutos, 30 minutos e o T, que é o último ponto, 45 minutos. Então tá aí meu T. Eu vou fazer o quê? Eu vou plotar um gráfico, tá? Só para a gente fazer uma avaliação gráfica. Vou plotar um gráfico aqui, um plot XY, né? Todas essas funções a gente aprendeu no nosso curso básico, de T em função aqui, H de T, que eu fiz ali a equação, em função de T. Então tá aí, ó. Essa é a curva, né, a reta que representa a variação da altura do meu tanque com o tempo. Põe minutos aqui para ficar da mesma forma que a gente tinha lá. 45 minutos eu tenho 10 metros. Ó. Tá aí. Ó, uma coisa interessante, por exemplo, se eu pegar um T qualquer aqui, ó, T igual a 10 minutos, né, e eu pedir uma derivada para esse T de 10 minutos, por exemplo, a derivada daquela função, vem aqui, ó, matemática, né, vou vir em operadores, todas essas funções vocês têm na versão free do MatCAD. Eu vou fazer a derivada de T, de H de T aqui, ó, H de T, que é a função que eu defini lá em cima. Né? Como o T está aqui em cima, eu defini de novo o T, não é mais aquele vetor que eu defini lá em cima, agora ele vale esse último valor aqui, que é 10, ele vai me dar qual que é a velocidade de subida, né? Porque a derivada do espaço, que é H, sobre o tempo, é a velocidade de subida, que é a inclinação dessa reta aqui que eu estou calculando. Então, vejam que dá 0,04 metros por segundo. Né? Eu posso calcular para qualquer valor de T aqui, ó. Se eu mudar aqui o valor de T, se eu colocar 0, ele vai dar o mesmo valor de velocidade. Ele não muda o valor da velocidade. Por que ele não muda? Porque essa reta possui uma inclinação constante. E essa inclinação é constante e a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, por isso que a velocidade não vai variar nos pontos. E uma outra coisa que é clara aqui, que se eu fizer a derivada da vazão, vai me dar 0, porque a vazão é constante e a altura depende da vazão. É por isso que a velocidade é constante. Tá ok? Então esse aí foi o primeiro vídeo aqui de mecânica dos fluidos, aplicando ao MatCAD, né? Continuando nossas séries aí. Eu terminei de resistência dos materiais. Né? Eu vou gravar outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e possam aproveitar, né, as informações que eu venho passando. Não deixe de dar like para poder tornar o vídeo relevante. Se inscrevam no canal também, se ainda não são inscritos. E eu vou estar preparando novos vídeos aí, agora nessa série de mecânica dos fluidos. E virei, quando terminar essa, com outras séries bacanas para os senhores aprender essa aplicação do MatCAD na engenharia de forma prática. Ok? Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.